Por que idosos não devem dormir com TV ligada após os 60 anos? Se você tem mais de 60 anos e costuma dormir com a televisão ligada, este pode ser um dos piores erros para a sua saúde. É duro dizer isso, mas dormir com a TV ligada pode estar te envelhecendo por dentro, silenciosamente, todas as noites. E o pior é que quase ninguém fala sobre isso. Muitos acreditam que o som da TV ajuda a relaxar, que aquele barulhinho no fundo traz conforto e até embala o sono. Mas a verdade é bem diferente. E é justamente esse hábito tão comum que pode estar impedindo o seu corpo de se curar, de se fortalecer e de continuar vivendo com vitalidade. Enquanto você dorme, o seu organismo trabalha em silêncio para reparar os danos do dia. Cada órgão entra em modo de regeneração, sua mente desacelera e seu sistema imunológico se fortalece. Só que nada disso funciona direito se houver luz e barulho no ambiente. E é aí que a televisão, que parece inofensiva, se transforma em um inimigo perigoso da sua saúde. Um simples hábito, repetido todos os dias, tem o poder de acelerar doenças, roubar sua memória, desregular seu coração e enfraquecer seus hormônios. É como se você estivesse plantando, noite após noite, pequenas sementes de desgaste que vão brotar com o tempo em forma de cansaço, pressão alta, ansiedade e até problemas mais graves. E acredite, isso não é exagero. Em meu consultório, já atendi diversos pacientes que se queixavam de insônia, mente cansada e mal-estar ao acordar. A primeira coisa que pergunto é: você dorme com a televisão ligada? Muitos dizem que sim, quase com orgulho. Mas quando mudam esse hábito, os resultados são surpreendentes. Antes de continuarmos, me responde uma coisa. De que cidade você está me assistindo? Escreve aqui nos comentários e aproveita para declarar: minha saúde é prioridade. Porque só quem entende que merece viver bem, toma decisões mais sábias. E agora que você já entendeu que este hábito aparentemente inofensivo pode ser um ladrão de saúde, eu preciso te mostrar o que de fato acontece com o seu cérebro quando você dorme com a TV ligada. O que acontece com o cérebro do idoso quando há luz e som durante o sono? O cérebro humano é uma máquina extraordinária, mas também extremamente sensível. Mesmo com os olhos fechados, ele continua captando estímulos do ambiente. A luz emitida pela televisão, mesmo que indireta, chega até os receptores da retina e envia um sinal claro: ainda não é hora de dormir. Isso desorganiza completamente o ciclo natural do sono, principalmente nos idosos, cujo organismo já possui uma produção reduzida de melatonina, o hormônio que induz o sono profundo e restaurador. A presença constante de luz durante a noite interrompe esse ciclo e impede que o corpo entre nas fases mais importantes do descanso. E o som? Ele é ainda mais traiçoeiro. Mesmo que você não perceba, o cérebro continua trabalhando para processar os ruídos da televisão. Cada mudança de volume, cada palavra, cada música, tudo isso ativa pequenas áreas cerebrais, impedindo que o repouso seja completo. Imagine tentar fazer uma cirurgia delicada enquanto alguém bate panelas ao seu redor. É assim que o cérebro se sente tentando reparar células, regular hormônios e equilibrar emoções enquanto o som da televisão continua martelando ao fundo. O corpo até tenta descansar, mas não consegue fazer o trabalho mais profundo de restauração. E com o passar dos dias, esse acúmulo de cansaço se transforma em algo muito mais grave. Nos idosos, isso é ainda mais crítico. O sono já tende a ser mais leve e fragmentado com o avanço da idade. Quando o ambiente colabora, o corpo ainda consegue regenerar. Mas com luz e barulho constantes, o cérebro nunca chega a relaxar de verdade. Isso gera uma sensação de esgotamento ao acordar, como se a noite tivesse sido uma batalha. E esse esgotamento não é apenas físico. Ele afeta a memória, o humor, a atenção e até o controle da pressão arterial. A mente começa a falhar, o corpo responde com lentidão, e o idoso começa a achar que isso é apenas coisa da idade. Mas não é.
É consequência direta de um cérebro que não conseguiu descansar. Tudo isso pode estar acontecendo, noite após noite, sem que você perceba. E os sinais já estão aí, espalhados pelo seu dia. É sobre isso que vamos falar agora. Os sintomas silenciosos que você pode estar sentindo e não percebe a causa. Acordar com a sensação de que não descansou, mesmo após 8 horas na cama, já deveria ser um sinal de alerta. Muitos idosos relatam cansaço persistente, dificuldade para lembrar de coisas simples, dores de cabeça frequentes e uma irritação inexplicável ao longo do dia. Poucos, no entanto, fazem a ligação com a qualidade do sono. E menos ainda, suspeitam da televisão ligada como causa. O corpo fala, mas quando não ouvimos, ele grita. Pressão alta que aparece sem explicação, batimentos acelerados pela manhã, sensação de peso no corpo, desânimo e confusão mental. São sintomas que costumam ser tratados com remédios, mas que poderiam ser aliviados com uma mudança simples no hábito noturno. Lembro de um paciente que atendi no consultório, senhor de 73 anos, que chegou dizendo estar com medo de estar ficando doente da cabeça. Ele não conseguia mais lembrar nomes, perdia compromissos e sentia como se estivesse sempre em um nevoeiro. A esposa contou que ele dormia com a televisão ligada todas as noites, pois dizia se sentir menos sozinho assim. Fiz apenas uma recomendação: desligar a televisão antes de dormir e trocar esse hábito por uma leitura leve ou uma oração silenciosa. 2 semanas depois, ele voltou diferente. O olhar estava mais firme, a fala mais clara, e ele me disse com um sorriso: "Parece que tiraram um pano da minha cabeça." Muitos desses sintomas são confundidos com o envelhecimento natural, quando, na verdade, são reflexo de um organismo que não consegue se recuperar durante a noite. O corpo precisa de sono profundo para reorganizar a mente, fortalecer a memória e estabilizar os batimentos. Quando isso é sabotado, os sintomas aparecem um a um, devagar, como infiltrações invisíveis que, com o tempo, destroem toda essa estrutura. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio. Quem convive com o problema acaba se acostumando com ele. Mas a verdade é que existe um ponto onde o corpo começa a cobrar essa conta, e ela não costuma ser leve. Porque o que parece apenas um cansaço inofensivo hoje pode ser o prenúncio de doenças graves amanhã. O sono fragmentado alimenta a inflamação e doenças como Alzheimer, diabetes e hipertensão. Quando o sono é interrompido constantemente, o corpo entra em estado de alerta sem que você perceba. E esse estado, mantido noite após noite, aciona um gatilho silencioso chamado inflamação crônica. Ela não causa dor imediata, mas vai corroendo por dentro, lentamente, como a ferrugem que destrói a base de uma estrutura sólida. Pesquisas mostram que idosos com sono fragmentado apresentam níveis mais altos de citocinas inflamatórias, substâncias que, em excesso, desequilibram o sistema imunológico e abrem as portas para doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e até mesmo o Alzheimer. A relação entre sono de má qualidade e demência já não é mais apenas uma suspeita, é uma realidade comprovada pela ciência. E essa inflamação não afeta apenas o cérebro. Ela atinge os vasos sanguíneos, o pâncreas, o coração. Um corpo inflamado funciona mal, responde mal aos medicamentos e adoece com facilidade. O sangue circula mais espesso, o raciocínio fica mais lento e a pressão arterial oscila sem motivo aparente. A saúde se torna instável, como uma chama exposta ao vento. É como diz a palavra em Eclesiastes: há tempo de descansar e tempo de vigiar. Mas quando não respeitamos o tempo do corpo, a doença se aproxima. O descanso foi desenhado por Deus como parte do processo de cura. Interrompê-lo é recusar esse presente diário que sustenta a vida. E não estamos falando de uma noite mal dormida aqui ou ali, mas de um padrão que se instala e vai se tornando a nova rotina. Um padrão que envelhece as células, afeta a cognição,
sabota os hormônios e destrói o equilíbrio natural do corpo. E tudo isso pode começar com o simples gesto de deixar a televisão ligada. A boa notícia é que a inflamação causada pela privação do sono é reversível. Mas para isso é preciso agir enquanto há tempo, porque o que está em jogo não é apenas dormir bem, é viver mais, viver com clareza, com autonomia e com presença. O corpo clama por reparo. E esse reparo só acontece no silêncio da noite, longe da luz e do ruído. O ambiente ideal para o corpo se regenerar à noite. Para que o corpo entre nesse estado profundo de recuperação, o ambiente precisa colaborar. O quarto onde se dorme deve ser um refúgio, não uma extensão da sala. A luz precisa ser eliminada por completo. Cortinas que bloqueiam a claridade da rua, lâmpadas apagadas, aparelhos desligados. Quanto mais escuro, mais eficaz é a produção de melatonina e mais profundo será o descanso. O silêncio também é essencial. Mesmo sons baixos, como o volume reduzido da televisão ou o ruído de uma música contínua, impedem que o cérebro desative suas funções de alerta. O corpo até adormece, mas não entra nos ciclos profundos onde ocorre a limpeza celular e a regulação hormonal. Criar um ritual para o sono é um gesto de sabedoria. Um chá morno, uma leitura serena, uma oração tranquila. São hábitos simples, mas poderosos, que ensinam o corpo a desacelerar e avisam ao cérebro que é hora de descansar. Um ambiente aromatizado com lavanda, por exemplo, reduz naturalmente a frequência cardíaca e ajuda a mente a se entregar ao sono sem resistência. Dormir em paz é como entrar numa oficina divina, onde Deus repara o que o tempo tentou destruir. É nesse silêncio que o coração se acalma, os músculos se restauram e a memória se organiza. E isso vale ainda mais para quem já passou dos 60, pois o corpo exige mais cuidado, mais acolhimento e menos interferência. Não se trata de luxo ou exagero, mas de respeito ao ritmo da vida. Cada detalhe conta. A temperatura do ambiente, o colchão, a roupa de cama, o desligar das luzes. Tudo deve apontar para o mesmo propósito: permitir que o corpo encontre seu lugar de repouso seguro, profundo e regenerador. E quando isso acontece, noite após noite, os resultados se tornam visíveis. O humor melhora, a energia reaparece, as dores diminuem e a mente clareia. É o tipo de transformação silenciosa que não precisa de remédio, mas sim de consciência e decisão. Porque cuidar do ambiente do sono é cuidar do templo que abriga sua vida. E esse cuidado começa com escolhas pequenas, feitas com sabedoria. O que a maioria dos idosos faz errado sem perceber. Muitos idosos mantêm a televisão ligada por medo do silêncio. Dizem que o barulho preenche a solidão, distrai os pensamentos, ajuda a esquecer as dores do corpo e da alma. Mas esse alívio é apenas aparente. No fundo, é uma distração que adia o enfrentamento da própria verdade. O corpo precisa de quietude e a mente precisa de descanso sem interrupções. É um hábito criado ao longo dos anos, muitas vezes reforçado por rotinas familiares ou pela sensação de que a casa está mais viva, com algum som no fundo. Mas essa crença, embora compreensível, tem um preço alto. A televisão não acalma, ela estimula. Não silencia, ela provoca. E cada noite dormida ao som de vozes e imagens é mais um tijolo colocado no muro que impede a plena restauração do corpo. Recordo com clareza de um senhor que atendi, já com mais de 70 anos, que me contou que não conseguia adormecer sem o noticiário passando. Dizia que o barulho o fazia sentir que ainda havia movimento à sua volta, como se não estivesse tão só. Mas vinha enfrentando pressão alta, insônia e uma irritação constante. Sugeri algo simples, que ele trocasse a TV por uma música instrumental leve ou por áudios de orações antes de dormir. Em poucas semanas, relatou melhora no humor, sono mais profundo e sensação de paz ao acordar. É compreensível buscar uma companhia no som,
mas há formas mais saudáveis de preencher esse espaço. Uma leitura edificante, um devocional noturno, um louvor suave. São caminhos que alimentam a alma sem perturbar o corpo, porque o que muitos ainda não percebem é que o verdadeiro descanso começa com o desligar. E esse desligar não é apenas da televisão, mas das tensões, dos medos, das distrações que impedem a entrega total ao sono. Desligar para ouvir o próprio corpo, para permitir que o coração desacelere e que a mente se acomode no silêncio que cura. Silêncio esse que, diferente da solidão, traz presença. Presença de vida, de equilíbrio e de Deus. É nesse espaço que a saúde floresce. E é nesse gesto simples que começa a diferença entre envelhecer lutando contra o corpo ou envelhecer em paz com ele. Um convite para recuperar o sono, a mente e o corpo com apoio natural. Cuidar do sono é mais do que uma questão de descanso. É um compromisso com a vida que você ainda tem pela frente. Quando o corpo volta a dormir bem, tudo muda. A mente clareia, o coração se estabiliza e até as dores parecem menos pesadas. E para isso acontecer, muitas vezes basta voltar ao essencial. Voltar ao que é natural, ao que nutre e regenera. Há décadas acompanho pacientes que, após anos de tratamentos, descobriram que o que faltava não era um novo remédio, mas um novo olhar sobre a própria rotina. O sono foi o primeiro passo, e junto dele, a alimentação. Porque o que você coloca no prato tem tanto poder quanto aquilo que você permite entrar na sua mente antes de dormir. Por isso, quero te fazer um convite. Se você sente que precisa dar esse passo, se seu corpo pede por mais equilíbrio, mais leveza e mais energia, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi criado especialmente para quem deseja cuidar da saúde de forma simples e prática, com alimentos naturais que desinflamam o organismo, ajudam a regular o sono e promovem bem-estar real sem promessas vazias. Está tudo explicado com clareza. E o link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essa pode ser a ferramenta que faltava para você recuperar o controle do seu corpo e da sua rotina. Porque viver bem depois dos 60 é possível, sim. E começa com decisões pequenas, mais conscientes. Cuidar do que você come, do que você ouve e de como você dorme é um gesto de sabedoria. E sabedoria, como diz a palavra, é o início de uma vida longa e cheia de paz. O que começa como um costume inocente pode, com o tempo, custar caro. O sono maltratado enfraquece silenciosamente. Tira a força das pernas, apaga a lucidez dos pensamentos e afasta a alegria dos dias. Um idoso que dorme mal é um corpo que envelhece por dentro, mesmo quando ainda parece firme por fora. Negligenciar o descanso é como dirigir um carro sem parar para abastecer. Ele até vai longe por um tempo, mas de repente para. E quando para, nem sempre volta. Por isso, todo cuidado é pouco. Porque os sinais que hoje você ignora, amanhã podem ser o motivo de uma internação, de uma queda, de um diagnóstico que poderia ter sido evitado. A vida é preciosa demais para ser entregue ao acaso. É no silêncio da noite que Deus restaura o que o dia tentou desgastar. E é nesse silêncio que você reencontra sua força. Por isso, desligue. Cuide do seu templo. Proteja a sua saúde como quem cuida de algo sagrado. Me conta nos comentários. Como tem sido o seu sono nos últimos dias? Você acorda bem ou sente que algo está errado? Sua história pode ajudar outras pessoas também. E se você chegou até aqui, é porque sabe que sua saúde merece atenção. Como dizia Sêneca, quem vive em harmonia com o corpo, vive em paz com a alma. E essa harmonia começa com decisões simples. Dormir bem, comer com sabedoria e ouvir os sinais do corpo com humildade. Não espere adoecer para valorizar o descanso. Valorize agora. Escolha viver bem e viva com presença até o fim.